Segundo a Folha, o governo Lula torrou 520 milhões de reais do pagador de impostos para fazer propaganda esse ano. Esse valor, gasto antes do início do período eleitoral, é mais que o dobro do que foi gasto em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. A administração federal de direita, naquela ocasião, gastou 213 milhões e 500 mil reais. A lei eleitoral suspende os comerciais do governo a partir do dia 4 de julho. Apesar do valor elevado, o governo petista declarou que respeitou os limites de gastos da lei. A campanha do governo, de maior valor até aqui, tem custo estimado em 150 milhões de reais e o slogan Conectando Entregas e Futuro. É uma propaganda classificada como de posicionamento, com o objetivo de distribuir anúncios sobre diversas bandeiras da gestão petista. A Secom também empenhou ao menos 80 milhões para a campanha sobre o fim da escala 6x1, em que 6 dias de trabalho são seguidos de um dia de descanso. Os recursos foram usados para produzir a campanha com o mote Tempo com a Família, lançada no começo de maio. A PEC, no entanto, vale lembrar, ainda sequer passou pela análise do Senado. Quero ouvir você, Alexandre Bertoncello. O governo está gastando dinheiro, Daniel, como se não houvesse amanhã. É uma coisa absurda o que a gente está observando. E, enquanto isso, o Brasil real sofre. Sofre com a falta de dinheiro, os títulos públicos pouca gente está querendo comprar, e a produtividade das pessoas, do brasileiro médio, do trabalhador, de 2019 até aqui, caiu 5,8%. Há 6 anos atrás, nós produzimos mais do que hoje. Aí vamos juntar as peças. Um governo que gasta muito mais do que deveria. Se você for pensar, o trabalhador que tem dificuldade de aumentar a sua produtividade, visto nossos problemas com a educação no país. E junta tudo isso a irresponsabilidade desse governo, que não sei se vocês viram, foi no Paraguai dizer algumas mentiras. Estamos com um ano complicado e pior do que isso. Devemos ter 2027 com, preferencialmente sem o Lula eleito, com um problemão nas mãos. Marcelo Rocha Monteiro pediu a palavra, diga. Bom, já que o Bertoncello mencionou algumas mentiras ditas pelo presidente Lula no Paraguai, eu quero dizer que não é só no Paraguai, não, né? O fato do governo Lula torrar R$500 bilhão, é isso? 520 milhões de reais, R$500 bilhão em propaganda já é R$500 bilhão do nosso imposto, o dinheiro do pagador de impostos, né? Já é uma tragédia. Mas para tornar essa tragédia ainda maior, essa propaganda é enganosa, é mentirosa. Eu estava assistindo ontem a uma dessas propagandas em que o governo federal anunciava, né, com muito orgulho, o fato de que aquelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, aquelas situações em que o marido é acusado de agredir a mulher, e aí a Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas. As mais conhecidas são o afastamento do lar, o marido tem que sair da residência do casal, e a proibição dele se aproximar da mulher que ele agrediu, né? Tem que guardar uma distância, não pode chegar a menos de 500 metros de distância, por exemplo. E o governo Lula anuncia nessa propaganda, como se fosse um feito seu, que agora essas medidas são tomadas com muito mais rapidez. Quem toma essas medidas é a Justiça Estadual. Os processos da Lei Maria da Penha são da competência da Justiça Estadual. A Polícia Estadual registra a ocorrência e um juiz da Justiça Estadual concede essas medidas. O governo federal não tem absolutamente nada a ver com isso. E este senhor, este 171, desculpem aqui a franqueza, esse estelionatário, usa o dinheiro do nosso imposto para anunciar isso como se fosse uma conquista do governo federal, que, repito, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então é uma tragédia que um governo gaste R$500 bilhão, em qualquer circunstância, que um governo gaste R$500 bilhão dos nossos impostos em propaganda. Mas é uma tragédia ainda maior que esse governo gaste esse dinheiro numa propaganda mentirosa, num verdadeiro estelionato político eleitoral. É isso.
Agora, o governo Lula também destinou 45 milhões de reais para promover a nova edição do Desenrola Brasil, que prevê essa renegociação de dívidas. O Marcelo Suana, esse montante não inclui, por exemplo, de tudo que a gente está falando aqui, desses 520 milhões de reais, não inclui gastos de estatais, de ministérios. Esse valor só se refere a campanhas veiculadas em diversos veículos de mídia. Vou trazer, inclusive, um outro levantamento para sua análise. Dessa vez é do Poder 360, que revelou o seguinte, que o Grupo Globo recebeu 267 milhões de reais em verbas de publicidade institucional do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre janeiro de 2023, no primeiro ano de mandato, e 15 de junho desse ano. É interessante que uma das justificativas que sempre dão para que o Grupo Globo ganhe um montante tão significativo, se diz o seguinte, porque eles representam um percentual elevadíssimo da pauta, acabam definindo a pauta de notícia. Mas é claro que eles vão definir a pauta. Se eles recebem há tantos anos tantos recursos, é óbvio que eles acabam expandindo e definindo a pauta. Ou seja, não tem isonomia. Essa foi uma das razões pelas quais Sua Excelência o presidente Bolsonaro apanhou tanto. Por quê? Porque ele disse, nós vamos tratar todos com isonomia. É óbvio que incomodou aqueles que já estavam deitados em berços esplêndidos, recebendo dinheiro e recursos ao bel prazer. E aí ficaram incomodados e tornaram o Bolsonaro um inimigo público 01 para eles. Mas aí tem um detalhe, em qualquer país sério, Daniel, aquilo que o presidente Lula está fazendo acerca desses recursos que são utilizados para propaganda, ele já receberia o impeachment, por várias razões. Primeiro, uma secretaria de comunicação, ela não pode ser usada para fazer publicidade e propaganda, seja de regime, seja de governo, seja de lideranças políticas. A sua função é fazer as comunicações que são essenciais para a sociedade estar esclarecida de determinadas ações que a sociedade precisa ter, e não para estar defendendo ou apresentando aquilo que o governo está fazendo. Esse já seria um ponto. Dinheiro que está sendo utilizado, dinheiro público para benefício privado de um determinado governo ou de um determinado líder. Acrescentando ainda aquilo que o Marcelo Monteiro apresentou. São mentiras. Por quê? Porque eles fazem uma propaganda se apropriando de informações, de detalhes que não cabem a eles. Ou seja, é uma apropriação indébita de algo que não diz respeito a eles. Isso, por si só, nós já teríamos elementos suficientes para promover um impeachment deste senhor que está na presidência da República. Mas, infelizmente, nós não estamos vivendo num país sério, nós estamos vivendo num país que cada vez mais se configura como um circo. Aí é que está o problema. O culpado de tudo isso está no nosso legislativo, que não tem vergonha na cara para tomar as decisões que enquadrariam este senhor e este governo no seu devido lugar. Deixa-me dividir a tela aqui mais uma vez com a Guta Pini, porque, Guta, tem dois espectadores aqui que escreveram, que estão com saudade da Guta. A Guta não foi embora, a Guta está aqui com a gente no telão. Quero ouvir a sua análise aí. Governo Lula torrando mais de meio bilhão de reais, né, antes do período eleitoral para fazer propaganda. É tanto dinheiro, né, Dani, que a gente acaba. Não é possível que seja tudo isso. Agora, ele realmente estava atirando para tudo que é lado, como você bem disse, o cidadão brasileiro não tinha como escapar dessa propaganda, porque houve todo esse financiamento aí desse canal que tem a hegemonia aqui da pauta. Agora, a hora que o cidadão ia buscar ali um streaming, estava ali também a propaganda do governo. Gente, você vai pedir um lanche no aplicativo, tá lá uma propaganda do governo. Você não tinha como se desvencilhar. Eles colocaram muito dinheiro em anúncio também nas redes sociais, é um desespero. Agora, isso deixa muito claro que quando você não está tratando da verdade, você precisa, de fato, de mais palavras, de mais propaganda, de mais historinha, de mais narrativa. Porque a verdade, ela fala por si mesma. Se tivesse tudo bem, se a economia estivesse voando, como o Lula disse lá no Paraguai, as pessoas sentiriam isso a hora que você vai ao mercado.
E não é essa a verdade. Ontem nós vimos aqui no chat uma chuva de mensagens de pessoas falando o tanto que estão precisando parcelar no mercado, a pessoa parcelando inclusive o gás. Então a situação do Brasil, ela é assustadora. Seja quem for o presidente pelos próximos 4 anos, ele tem uma bomba nas mãos. É déficit atrás de déficit. Então, o governo, nesse momento, aí nesses finalmente, até o dia 4, está fazendo o que pode para tentar mascarar essa realidade. Mas o fato é que o brasileiro sente no bolso. Embora ele esteja assistindo aí com os olhos toda essa propaganda, é no bolso que a gente acaba definindo as coisas. Marcelo Rocha Monteiro pediu a palavra mais uma vez, diga. É porque isso que a Guta falou, né, com tanta propriedade, que essa propaganda governamental é onipresente, até quando você vai pedir uma comida, num lanche, num aplicativo, você encontra a propaganda do governo. Né? Por que isso? Isso aí, a gente volta lá para a Alemanha dos anos 1930, né? Um regime que, você pode dizer, revolucionou a utilização da propaganda do governo como instrumento de lavagem cerebral, né? E esse regime, né, cujo líder, eu não preciso dizer o nome, né, aquele austríaco que usava um bigodinho, ele tinha um ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels, que dizia o seguinte: a estratégia é repetir uma mentira, repetir, 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 até que ela seja vista como verdade. Então é isso. Essa propaganda mentirosa do atual governo brasileiro é repetida até no aplicativo de pedir lanche, né, para convencer a população de que ela, que é mentirosa, seja verdadeira. É essa a estratégia, repetir a mentira até que ela seja vista como verdade. Não foi o governo Lula que inventou essa estratégia, foi lá na Alemanha dos anos 30, mas ele sabe aplicá-la muito bem e conta, inclusive, com grandes grupos de mídia para isso.